mente, de forma que a gente possa sair daqui melhorado, mais puro, mais limpo, mais forte para a nossa batalha do dia a dia no decorrer da semana. Então, que a espiritualidade maior ilumine a nossa palestrante, ilumine a Márcia, intuindo-as para que possam fazer uma boa palestra, uma boa leitura. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade que coordena os trabalhos da nossa casa, nós damos iniciado hoje a primeira etapa dos nossos trabalhos. Que assim seja. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis, a sujeito às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-los nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependiam só dele evitar. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para a gente aprendermos juntos. E hoje nós vamos falar então de destino. Né? Destino, karma, isso existe? Muitos de vocês já pensaram, esse é o meu karma, né? Mas o que é isso? E o destino? Existe o destino? Quem determinou esse destino? É determinado? Como é que acontece isso? Então, hoje nós vamos falar sobre destino, mas o tema, né? Geralmente quem escreve no quadro para a gente é a Kátia. Hoje a Kátia tinha outros compromissos. O tema é: cada criatura traz o destino que organizou para si mesmo. Quando fala em organizou para si mesmo, nós já estamos falando de um compromisso, de uma responsabilidade que nós assumimos. Mas em que grau é essa responsabilidade? É disso que a gente vai entender. A gente vai entender um pouquinho nessa questão da organização do nosso destino, nós vamos entender um pouquinho o porquê daquilo por qual a gente passa, que muitas vezes a gente não aceita, né? Que muitas vezes a gente se rebela aqui. Por que eu? Por que comigo? Né? Mas para falar de destino, nós precisamos começar falando um pouquinho sobre a reencarnação. Como ela se dá? Por que ela se dá? E falando de reencarnação, nós precisamos entender por que da reencarnação. Por que o espírito precisa reencarnar uma, duas, tantas vezes? Para começar, a reencarnação se dá na quantidade de vezes que for necessário, conforme a minha necessidade. Não há uma pré-determinação de quantas encarnações. Enquanto eu não atingir um grau de elevação moral, espiritual, intelectual, enquanto eu não atingir um determinado grau evolutivo, eu vou continuar reencarnando. Né? Mas uma das finalidades da reencarnação é o aprendizado. Porque também nós não vamos conseguir nos corrigir, não vamos conseguir acertar se nós não aprendermos, se nós não soubermos sobre aquilo. Então, todos nós também, um deles é o aprendizado. E todos nós sabemos também, já ouvimos muito a doutrina espírita falar que a Terra é uma escola. Que o planeta Terra, que o nosso orbe é uma escola. Né? É uma escola no qual todos nós estamos matriculados. E aqui
nós vamos aprender a desenvolver as nossas faculdades mais nobres. Esta é o principal fator aprendizado. É desenvolver as nossas faculdades mais nobres. O outro item, a outra finalidade, seria a elevação moral e espiritual. Que à medida que vamos educando os nossos sentimentos, porque as nossas atitudes estão muito, a maioria delas, independente de eu ser mais frio, de eu ser mais emocional, de eu ser mais racional, mais emocional, mais prático nas atitudes da vida, todos nós temos sentimentos. E os sentimentos é que nos levam, na maioria das vezes, se não todas as vezes, não sei se seria pedir demais, seria eu falar demais aqui, dizer que são os nossos sentimentos que nos levam a errar. Né? Então, à medida que vamos educando nossos sentimentos e adquirindo amor e sabedoria, que a finalidade também é nos amarmos uns aos outros, essa não é uma das leis primeiras que Deus nos deixou? Amar ao próximo como a si mesmo? Pois é. Quando nós, ao elevar, ao educar esses nossos sentimentos, nós adquirirmos amor e sabedoria, nós estamos nos elevando. Conforme vamos educando, vamos nos elevando aos planos mais altos, né? Aos planos superiores do universo. Uma outra finalidade, que é aquela que nós não gostamos muito e que nós, mas eu gosto de buscar uma outra palavra para não levarmos a culpa, para não levarmos, eu gosto de usar mais responsabilidade, mais consequência, assim como acredito que a maioria das pessoas que vão falar sobre determinado assunto que leva a este item, que é a tal da reparação. Se eu tenho que reparar, é porque algo eu fiz. É porque houve uma consequência de meus atos. E nós não gostamos, nós aqui na doutrina espírita, né? Nós não gostamos de falar em culpa, né? Eu sou culpado, e em pagamento, eu tenho que pagar, soa tão forte para a gente, né? Soa tão forte que muitos de nós travamos. Por que pagar? Porque eu estou pagando, eu devo estar pagando por isso. É que nós viemos para cá e a gente não se assume. Vou usar esse termo, a gente não se assume. Quando a gente está passando por determinadas dificuldades, para nós que já temos este conhecimento, que já sabemos o porquê da reencarnação, o porquê que estamos aqui, que não estamos aqui de graça, não estamos aqui para brincadeira, não estamos aqui numa colônia de férias. Nós estamos aqui para exercer um esforço, uma força de vontade muito grande, e que em alguns de nós, ela chega a ser, nós podemos pensar que ela chega a ser arbitrária. É muito esforço para mim. Eu não dou conta disso. Por que Deus me deu esta bagagem? Por que Deus permite que eu passe por essa situação? Quantos de vocês, quantos de nós já não reclamou em alguma situação de nossas vidas? Por que Deus? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Essa não é a pergunta bem prática para nós? O que eu fiz para merecer isto? Mas todos nós também já sabemos a resposta, né? Que ninguém vai quitar um débito que não contraiu. Senão, Deus não seria justo. Como as leis do universo são justas e são para todos, então, se eu estou passando por algo que não é... Porque quando é uma situação legal, quando é uma coisa boa, aí então eu mereço, eu me acho, né? Eu mereço, é porque eu mereço. Não, só veio para mim, então é porque eu mereço. Mas quando vem uma situação um pouco mais delicada, algo que eu tenho que batalhar para resolver, uma dificuldade que muitas vezes vai levar um tempo para ela se extinguir, para eu conseguir
trabalhar ela, entender, compreender e passar por aquilo, e a forma que eu vou passar também é muito importante. Quando eu estou numa situação negativa, numa situação que eu não gosto, aí por que comigo, né? Mas para a gente chegar a esse por que comigo, né? Vamos falar ainda dos tipos, então, de reencarnação. Alguns só, mas esses alguns que se dão no nosso plano, no plano terreno, neste orbe. Não vamos falar de reencarnações e de encarnações em outros planetas, porque nem cabe a mim aqui, não fui estudar, não sei. Só sei que como nós ainda é a matéria, se dá desta forma. Mas sabemos também que existem outros tipos de encarnações em outros planetas, que não cabe a nós. Vamos saber da nossa, que é o que nos importa, né? Porque, afinal de contas, nós somos responsáveis por nós. Ninguém é responsável por mim. Então, eu tenho que aprender a trabalhar com aquilo que eu preciso. E os tipos de encarnação? Nós podemos citar, não vamos trabalhar todos, eu só vou citar uns que são bem importantes para diferenciar onde a gente quer chegar com este tema hoje, que é a organização do nosso destino, tá? Então, vou citar dois principalmente aqui, que são importantes para a gente entender um pouquinho a nossa condição. Não vamos falar das reencarnações acidentais, tá? Vou falar um pouquinho da reencarnação livre. A reencarnação livre se dá para espíritos que vêm em missão. Por que é livre? Porque eles têm escolha. São espíritos que não necessitam mais reencarnar, mas vêm com uma missão. Ou para a humanidade, né? Que todos nós, se a gente for citar, nós vamos até citar os mesmos, né? Ou para a humanidade, mas existe também espíritos que não precisam mais reencarnar, mas ainda vêm por alguém individual. Um exemplo que vocês podem ter, que eu não vou citar nem um pouquinho da história aqui, vocês podem ter, de repente alguém já leu, está no livro Renúncia. Lá se dá uma história de uma reencarnação de uma pessoa que vem para ajudar um ser em particular, uma outra pessoa em particular, e não para uma missão para a humanidade. Tá? Essa seria a reencarnação livre. Mas temos também a reencarnação compulsória, tá? Que essa se dá sem a concordância do espírito, e muitas vezes até sem o conhecimento dele. Por quê? Ou por sua índole, ou pelo grau de maldade, né? Pelo grau de perturbação, e quando é pelo grau de perturbação, é sem o conhecimento dele, porque ele nem tem como analisar. Não tem como ele se dar conta do que está acontecendo. Então, ele acaba perdendo essa livre escolha. Então, diz que não impede, esse grau de perturbação impede a análise clara da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha desse espírito. Por que eu coloquei essas duas? A primeira, para a gente diferenciar das nossas aqui, que nós aqui estamos todos, sim, numa encarnação de missão. A maioria de nós aqui, eu vou colocar como todos, né? Eu vou colocar num geral aqui. Todos estamos numa reencarnação de missão, sim, como pais. Porque no nosso grau de elevação espiritual, de conhecimento, essa é a missão mais importante que um espírito traz aqui, que é ser pai, né? Ser pai e mãe. Então, diante desta missão que todos nós trazemos, a reencarnação compulsória que eu citei aqui, o exemplo que eu dei, cada um de nós aqui, olhando para dentro de nós nos encaixamos dentro dessa? Não, né? Não nos encaixamos. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, por mais que nós tenhamos um grau de maldade aí dentro de nós nem nos comparamos com a maldade
que a gente ainda presencia aí fora, né? A maioria de nós não é nem capaz de chutar um animal. Ainda tem. Isso eu já estou colocando um grau de maldade que para muitos seria um grau muito grande, mas não chega nem perto do grau de maldade. Então eu diria assim que nós aqui já não faríamos mais isso. Não teríamos, vamos colocar assim, não teríamos coração para fazer isso, né? Para chutar um animal. Tá. Então nós não nos encaixamos na reencarnação compulsória. Qual é a nossa, então? Onde é que a gente se encaixa, então, nesse grau, no patamar de conhecimento e elevação moral e espiritual no qual nós estamos? Então vamos falar, para falar da organização do nosso destino, nós vamos falar sobre a reencarnação proposta. Quando a gente fala em proposta, há uma proposta, né? E é através desta proposta que nós vamos organizar o nosso destino. Então vamos lá. Como é que nós organizamos o nosso destino? Sabemos que nascemos simples e ignorantes, todos. No decorrer da caminhada também, no aprendizado, lembram das finalidades? Durante o aprendizado, nós vamos cometendo erros. Conforme nós vamos cometendo erros, nós vamos ter que arcar com essas consequências, não é? Em menor ou maior grau os nossos erros, quando há consequências, se erramos, há uma consequência. Se afetamos alguém, ou até mesmo a nós mesmos, porque muitas vezes por um erro que eu cometi, eu me afeto emocionalmente, psiquicamente, traz um prejuízo para mim. E eu preciso corrigir, preciso acertar comigo mesma. Quantos de nós aqui vamos parar no psicólogo, outros no psiquiatra? Quantos de nós, em algumas situações, precisamos de ajuda para corrigir determinadas falhas, determinados erros que cometemos e não conseguimos encontrar o caminho? Não é assim? Assim se dá com a nossa encarnação. Nós vamos errando, nós precisamos corrigir. Nós precisamos quitar esse débito contraído. Eu preciso me redimir com a Nair pelos erros que eu cometi com ela. Aí vocês podem olhar para a encarnação que nós estamos. Poxa, mas eu fui uma pessoa tão boa nessa encarnação. Eu estou tendo uma vida que eu não prejudico ninguém. Procuro fazer o bem sempre que posso. Que é outra situação. Quanto mais bem a gente fizer, mais débitos a gente vai eliminando da nossa bagagem. Nesta caminhada que nós vamos fazendo para aprender, para nos elevarmos, nós vamos cometendo esses erros. Nós vamos organizando eles já para um determinado reparo, né? Reencarnei. Não, vamos começar antes. Antes de reencarnar, como acontece conosco que estamos aqui? Uma equipe espiritual, mentores espirituais, vão organizar o meu destino. Sozinhos? Então me é imposto? Há uma determinação? Eu diria que há uma determinação, sim. Uma pré-determinação. Eu gosto de dizer pré-determinação, porque quando a gente chega aqui é outra história, né? Se eu quero abrir a minha mala para ver o que eu tenho para reparar lá, é comigo. Por quê? Porque ao organizar o meu destino, eu trago junto para me beneficiar o meu livre-arbítrio. Como é que eu vou aprender? Quem de vocês gosta que seja imposto as coisas, as situações para vocês? Ninguém, né? A gente gosta de fazer as coisas por livre vontade. Assim é nosso Pai Maior. Nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher. E muitas vezes nós escolhemos mal. E é nessas escolhas
que nós vamos precisando voltar e voltar, porque é só aqui, na matéria, que nós vamos corrigir, que nós temos a oportunidade de corrigir os débitos, os erros e de nos elevarmos. A equipe de mentores espirituais vão estudar, então, sem impor, os meus débitos e os meus méritos, tá? Para organizar o meu destino. Mas eu vou ajudar. Nós que estamos aqui, nós já temos condições de auxiliá-los, de pedir a eles, de mostrar a eles algumas das nossas situações, alguns dos nossos erros, alguns passos que nós queremos dar aqui. Até mesmo no aprendizado. Eu quero ir lá e eu quero ter este conhecimento, eu pretendo ter este conhecimento, eu quero fazer isso com este conhecimento, eu quero me encontrar com fulano, fulano e fulano, eu quero quitar este débito. Eles podem dizer assim, olha, você não está preparada ainda, Beatriz. Este acontecimento aqui, você ainda não está preparada. Mas eu quero. Por que eu quero tanto? Porque lá não são os espíritos, não é Deus. A gente costuma dizer aqui que é Deus, né? Que nós vamos nos apresentar lá diante de Deus. Deus vai nos cobrar, né? Deus não é Deus que nos cobra. Para isso Ele fez as leis. Ele não vai chegar perante cada um de nós e dizer, você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Você tem que ir lá para quitar esses débitos. Você tem que voltar lá e pagar. Não, não é Ele. É a nossa consciência. Porque quando a gente deixa a matéria, há um grau de visão, de compreensão muito maior. Aqui nós estamos na matéria muito mais denso. Então, a nossa compreensão fica um pouco dificultada. Por que essa dificuldade? Porque se nós tivermos uma sensibilidade, nós tivermos uma sutilidade maior, nós também vamos lembrar do que fizemos no passado. E eu digo para vocês que muitos de nós, há encarnações, há situações que a gente cometeu que a gente não gostaria de lembrar, não. Aí está uma das justiças divinas. Porque se a gente lembrasse, atrapalharia muito mais. Nós entraríamos, de repente, num grau de perturbação aqui e atrapalharia esta minha encarnação. Quantos de nós, no decorrer da nossa caminhada, vai sentindo coisas mais fortes que a gente, sentimentos mais fortes que a gente costuma dizer que é o homem velho, a doutrina espírita costuma dizer que é o homem velho querendo se pronunciar. São existências na qual eu tive muito forte, eu experienciei muito forte, foi marcante. E aqui, ela ainda quer dominar esta minha existência. Mas não, nesta nós temos que estar no comando, porque é esta existência que tem todo o parâmetro, toda a organização para fazer com que eu acerte. Para fazer com que eu realmente saia com êxito dessa encarnação. Nessa organização, é organizado o DNA, é visto em que cultura eu vou nascer, os meus pais, é pedido permissão a estes pais, tá? Alguns já antes de reencarnar já se encontram lá, já se programam lá mesmo, tá? E daí já é determinado quem vem primeiro, o tempo de diferença de idade de um para o outro, em que região um vai reencarnar, em que região o outro, em que momento nós vamos nos cruzar, nós vamos nos encontrar. No momento em que este filho virá, tudo é pré-determinado. Há um determinismo, é um destino, então, quando a gente fala em programação, fala-se em destino, que é o que a gente conhece, o termo que a gente conhece. Sim. Porque se não houvesse essa pré-determinação, como seria?
Se a nossa sociedade não tivesse uma organização, não tivesse comandantes, não tivesse pessoas que nos cobram, não tivesse leis para organizar, como seria? O caos. Imagine eu com as minhas vontades, com a minha visão de mundo, a Nair com a visão dela, a Márcia com a dela, você com a sua, cada um, e eu quero desse jeito, e nós precisando das mesmas coisas, e eu quero desse jeito, ela quer da outra. Seria um caos, não seria? Então, precisa haver uma pré-organização, uma pré-determinação da minha próxima existência. Até porque eu preciso, para eu tirar de letra essa minha existência, para eu acertar mais essa minha existência, eu preciso saber. Aqui eu vim. Ah, mas eu não lembro. Como é que eu vou saber? Ah, as situações vão se apresentando. A gente não vem sozinho. Ao organizar essa nossa vinda, ao programar a nossa vinda, nós temos uma equipe espiritual, espíritos, não só a equipe mentora da organização, mas nós temos espíritos amigos, espíritos entes queridos de outras encarnações, que estão lá nos ajudando nesta programação, nos dando forças, e que se comprometem de estarem juntos comigo aqui. Quando a gente diz que a gente não está sozinho, nós não estamos só com o nosso anjo da guarda, só com o nosso mentor espiritual, só com a espiritualidade da casa, que vai visitar cada um de vocês. Que quando vocês chegam aqui já está trabalhando cada um de vocês. O que vocês estão necessitando? Que tipo de passe vocês precisam hoje? Que abertura, qual a necessidade sua hoje aqui? Que essa palestra vai te contribuir? Tem tudo isso e muito mais que a gente não faz ideia. Se vocês tivessem ideia da importância de se chegar uns minutinhos mais cedo, de se chegar na casa e sentar ali e fizer um silêncio, não é por ruindade, não é por falta de paciência, que a gente pede um pouquinho de silêncio muitas vezes para vocês. É que o benefício não é esse silêncio de boca também, gente. Não é vocês não podem falar, tem que ficar em silêncio. Não é esse silêncio também. É o silêncio mental. Por que vocês vêm para cá? Por que vocês perdem o tempo de vocês, que podiam estar em casa, descansando, tomando seu banho, jantando, porque a maioria veio do trabalho? Por que vocês perdem o tempo para vir para cá? Para ouvir uma Beatriz ali que, eu nem gosto muito da palestra dela, ela é muito emocional. Eu gosto mais daquele outro. Tem para todos. O tempo que, mesmo que você não goste da minha palestra, eu não gosto da palestra daquele que é mais objetivo, mais prático, tem aquele que nós temos para todos, são as nossas personalidades. Mas não deixe de aproveitar aquilo que a Beatriz, ou aquilo que o outro que é mais racional, que é mais prático em mostrar o conhecimento para vocês, em trazer um esclarecimento da doutrina para vocês. Não deixem de aproveitar. Porque é neste momento que pode ser que eu, como emocional, esteja trazendo através da espiritualidade com o tema que foi... Porque a necessidade do tema é a necessidade que está... O tema é feito à base da necessidade que nós todos, não vocês, não é porque eu estou aqui que eu não tenho essa necessidade. Primeiro até para mim. Eu tive que estudar, eu tive que compreender, eu tive que entender por que disso para vir passar para vocês. Então tudo é aproveitado. Eu também precisava entender isso aqui. E aqui nós estamos... Eu estou passando para vocês porque eu tive que aprender antes para trazer aqui. Mas eu precisava entender, compreender, para pôr em prática na minha vida também. Aquilo que eu preciso. Então tirem para vocês o que cada um de vocês precisa, porque pode ser que através deste conhecimento, desta forma de passar para vocês, de transmitir para vocês este conhecimento... De repente está aí, numa pequenina frase, num gesto, a resposta que você está precisando para resolver um conflito. A espiritualidade usa de todos os meios para nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos. Nesta organização ainda, o que vai estar lá? É muito simples.
O que eu fiz da minha vida? Nós que estamos aqui, então vamos tirar por esta encarnação. Nós necessitamos vir ainda? Cada um olhe para dentro de si. Onde eu preciso acertar mais? Ou eu já estou... Não, já sou boa demais, eu já faço bem a todo mundo, eu sou humilde. A maioria de nós nem compreendeu ainda o termo humildade, né? Não, mas eu sou muito humilde. Humildade. Já pensei isso. Deixa uma palavra atravessada chegar na minha frente ali para ver se, por mais que eu tente me segurar para ver se a minha vontade já não é de dar no mínimo um respostão. Onde está a humildade aí? Se ainda o meu ego me inflama, se o meu orgulho me inflama. Então cabe a cada um de nós para sabermos o que nós colocamos no nosso destino. Eu costumo dizer na nossa malinha para vir para cá, né? Peguei esse termo aqui para mim. Então, ao organizar a minha existência, eu abro uma mala, coloco lá, eu vou ter que passar por isso, vou ter que passar por aquilo, agora eu vou ter que ir lá junto. Eu vou ter que ir lá junto daquele marido, daquela pessoa, vou ter que... Aquela. Porque meu débito é esse, ou aquele outro, e nessa eu estou preparada, então é dessa que eu vou, nessa eu estou preparada. É com essas pessoas que eu vou me reunir, muitas vezes contra a vontade, tá? Quando é um tanto contra a vontade, a gente até aceita lá, mas o antagonismo ainda é tão forte pelo mal que eu fiz a Nair. Quando eu chego aqui, nós concordamos em vir, mas a Nair ainda sente. Os sentimentos dela ainda são fortes, não lembra de nada. E muitos de nós ainda têm a intuição muito forte do que fizemos. Muitos de nós têm a intuição forte do que fizemos. Porque os frames, as vontades de fazer ainda aqui, de cometer os mesmos erros, são muito fortes. E aí eu coloco nessa minha bagagem aquilo que eu estou preparada para traçar o caminho aqui, para caminhar aqui, para aprender, para acertar. Aqueles débitos que eu contraí, né? Aquele mal que eu fiz a Nair, que eu fiz a Márcia, e eu vou ter que, de alguma forma hoje, quitar esse débito. Assim nós organizamos. Eu escolho doenças também, porque esse é um dos nossos males, né? Situações difíceis, muitos de nós até encaramos. Uma doença... Eu, particularmente, eu costumo dizer que eu penso que eu não estou preparada para uma doença. E se eu deixei determinado lá em cima, se eu aceitei lá em cima, combinei com a espiritualidade que em determinado tempo da minha vida aqui, em determinada idade minha aqui, eu iria receber um câncer. É o mais que a gente usa, né? Já usamos logo uma doença bem fatídica, né? Mas as doenças mais graves, para os débitos mais graves. Tudo, então, é destino? Todo câncer, toda doença grave que surge no meu caminho é destino? Eu pedi para vir? Sim. Se eu não adquirir aqui pelos maus hábitos... Ainda assim, já há um mérito nisso. Porque já estou expurgando aqui mesmo. Nem vou levar para uma outra encarnação para ainda lá, na outra eu ter essa doença. Ainda aqui, já estou expurgando ela. Mas, na maioria dos casos, eu pedi sim, eu organizei sim. E em muitos casos, algumas situações que eu passei, alguns erros que eu cometi, eu venho para cá para não passar mais, para não cometer mais aqueles erros. E aqui as minhas vontades, eu falei já antes para vocês, ainda são fortes de cometer aqueles erros. Mas, porém, hoje, eu já tenho um grau de consciência que não me deixa errar. Que não me permite.
fazer novamente. Mas aí eu vim para corrigir, para não fazer mais esse mal. Eu venho para não fazer, mas também venho com restrições ao andamento da minha vida referente àquelas atitudes que eu tive. Por exemplo, se em outra encarnação eu usurpei muito dos corações alheios, usurpar é brincar, fazer de peteca, fazer com que os outros se apaixonem por mim, eu brinco, faço o que quero e descarto. Vou para o próximo. Se eu brinquei com a encarnação, se eu brinquei com o coração do outro, nessa encarnação, eu peço também, eu concordo com a espiritualidade, que esse ainda é dos mais sutis. Eu venho com a dificuldade de encontrar alguém. Que é o que a maioria de nós queremos, né? De encontrar alguém. Mas aí, eu vim preparada que essa dificuldade ia existir. Mas e o que acontece? Em determinado momento da minha vida, eu acabo me revoltando com a situação. Mas eu nem sei por quê. Eu me revolto com Deus e o mundo porque eu não encontro ninguém. Ninguém se apaixona por mim. Ninguém me quer, ninguém me vê. Acontece a revolta. Começo a me revoltar. Começo a chutar o mundo e Deus. Por quê? Por que comigo? O que eu tenho? Não tenho defeito nenhum? Sou uma pessoa normal, bonita como qualquer uma outra. Nessa revolta, para fazer com que eu pare, reflita e repense o que eu estou fazendo comigo, o que vai me brecar? O que vai fazer com que eu pare aí para repensar a vida? Uma doença. É hora de autoanálise. É hora de eu parar e agradecer, mudar meus hábitos, mudar minhas atitudes e agradecer a Deus pela encarnação. Agradecer a Deus pela encarnação, momento de reparo. Porque nós ainda, a maioria de nós todos, eu tenho a mania de generalizar, né? Mas a maioria de nós ainda tem uma visão muito pequena da nossa existência. A nossa existência não é esses 80 a 100 anos que nós temos aqui. A nossa verdadeira existência se dá no plano espiritual. Aqui é só uma passagem. A Terra é só uma escola. É uma escola, é um hospital. E para muitos espíritos, uma prisão. Porque durante o sono físico, nosso espírito quer mais ter a liberdade. E ainda ali é um momento que muitos de nós ainda acabam perdendo de deixar com que o espírito aprenda. Porque estamos tão arraigados, tão fissurados nos acontecimentos, nas coisas que nos movem aqui, tão apegados materialmente, que o nosso espírito não consegue se libertar. Não consegue ir para planos maiores, que é um momento onde ele pode ir aprender, onde pode visitar aqueles nossos entes queridos que já se foram antes e que nós temos tanta saudade. Por que eu não sonho? Por que eu não me encontro? Por que eles não vêm me visitar? Quantas visitas vêm fazer e você nem vê? Porque está tão ligado no problema do dia a dia, no cotidiano. Está tão ligado naquela conquista que você quer. No resultado que você está esperando, naquele problema, naquela dor que você estava sentindo. Trabalhe a dor. Trabalhe a dor que te pegou hoje. Trabalhe o resultado que você está esperando. Trabalhe tudo antecipadamente, com positivismo, com fé. Que nós nem sabemos ainda também o que é a fé. A fé, para nós, é quando as coisas acontecem positivamente. Aconteceu negativamente, acabou a fé. Nós trabalhamos, a maioria de nós já trabalha negativamente contra nós mesmos, né? Ah, eu fiz, mas eu nem sei se vai dar certo. Já começa a arrumar empecilhos.
Se a nossa existência não é essa, se aqui é só uma passagem, se a nossa verdadeira existência, o nosso verdadeiro eu é para o universo, é em outras paragens, para uma felicidade maior, por que a gente perde tanto tempo com pequenezes ainda? Nessa bagagem que nós organizamos e trazemos para cá, quando nós chegamos, aí eu disse para vocês que aí é pré-determinado, para não virar caos, tem que ter uma organização, e eu também tenho que estar preparado, escolher as provas, escolher o caminho que eu vou fazer aqui, para estar preparado para isso. Você não vai fazer uma prova se você não estudou antes, não é? Porque senão você sabe que vai dar errado, você sabe que você vai falir. E assim é conosco. O tempo que a gente fica desencarnado é um tempo de intermissão que se chama. Nesse tempo, é um tempo de aprendizado, que é quando a gente fica no plano espiritual, é um tempo de aprendizado, não é um tempo que a gente fica lá se lamentando, até há um tempo desse, mas até por um certo tempo. Ou eu me dou conta por mim mesma, ou em algum momento a espiritualidade tem a liberdade, de repente até por alguns médios que a gente já adquiriu, nos dá uma chacoalhada e a gente acorda. Somos resgatados, somos socorridos. No momento em que nos restabelecemos mentalmente, no plano espiritual, começamos uma jornada de aprendizado e de trabalho. Nessa jornada de aprendizado e de trabalho, já é preparando para a nossa próxima volta, para a nossa próxima prova. E aí as questões da nossa prova são aquelas escolhas que nós fizemos e nós guardamos na malinha para vir para cá. Aquelas questões que nós escolhemos, aqueles fatores lá, que nós queremos para essa nossa existência, nós trazemos para cá. Mas, como Deus é justo, bondoso, a espiritualidade escolheu para a gente, nos ajudou a escolher aquilo que mais cabia, aquilo dentro de onde eu aprendi mais, onde possivelmente eu vou conseguir sair com créditos daqui, com 10 na prova, né? Mas eu venho com a livre escolha, que é o meu livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio também é relativo, é conforme o nosso grau de entendimento, de conhecimento. Não se dá a uma criança pequena a liberdade total, não é? Porque ela não sabe o que fazer com a liberdade. Não se deixa um bebezinho colocar o dedinho lá dentro da tomada, não é? Ou enfiar algo dentro da tomada, porque a gente sabe a consequência disso, mas ele não sabe. Então a liberdade desse bebê é relativo, a nossa liberdade também é relativa. É conforme o nosso grau de entendimento. Mas nós viemos com ela, digamos que nós recebemos aqui o grau de liberdade igual, que nós estamos num parâmetro igual. Eu chego aqui com a minha bagagem, com aquilo que eu acertei lá, que eu organizei, o destino que eu escolhi para mim. A minha escolha aqui, a minha livre escolha aqui, é que vai dizer. Porque eu posso optar não querer trilhar aquele caminho. Eu posso trilhar outro caminho. É onde eu posso me perder das pessoas com as quais eu acertei, eu combinei de me encontrar aqui novamente. E aí eu acabo dizendo, mas por que eu fui casar com fulana? Por que eu fui casar com fulano? Por que esses filhos? Eu não pedi um filho assim. E muitos filhos eu não pedi para nascer. Né? Eu não pedi para nascer. Ah, pediu sim. E escolheu pai e mãe. Para nós que estamos aqui nessa doutrina, já sabemos que isso não convém, essa não é mais uma desculpa. Nós escolhemos sim. Mas nós chegamos aqui e nós podemos trilhar um caminho completamente diferente. Aquilo a que nós nos propomos na hora que nós organizamos o nosso destino. Cabe a nós aqui fazer o melhor, o mais que nós pudermos de bem. Por quê? Tal qual o débito que eu criei junto a Nair ou a Márcia, eu vou pagar por igual? Igual a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente? Eu vou ter que quitar meu débito. Mas tem que ser dessa forma? Eu cortei
a mão dela numa outra encarnação e agora eu vou ter que cortar a minha? Em algum momento eu vou perder minha mão? Não necessariamente. Tudo depende do quanto bem eu faço. Quanto mais bem eu fizer, essa é uma das leis de Deus. Quanto mais bem eu fizer, mais eu vou amenizando as minhas penas. Quanto mais eu me resignar e compreender que aquela doença veio por algum motivo, porque de graça ela não veio. Nesta encarnação eu não fiz nada para contraí-la. Mas eu fiz em outra e pedi que ela viesse. Mas aí quando vem eu me revolto, né? Não suporto a dor, não suporto as restrições, não suporto ver meu corpo muitas vezes lá se deteriorando. Só um corpo, gente. E quantos espíritos lá nos auxiliando naquele momento? Quantos lá orando, quantos lá nos medicando, quantos lá dizendo pra gente, orando por a gente, pedindo que a gente não se agaste, que a gente não maldiga Deus, que a gente não culpe ninguém. Que esse é um dos males que a gente ainda tem, né? Que é culpar o outro sempre, primeiramente o outro, né? Quanto mais a gente se culpa, gente, quanto mais eu assumo a responsabilidade, quanto mais eu consigo me enxergar, mesmo que eu diga, mesmo que não fui eu que prejudiquei a Anair ali, a Anair me culpa, então me perdoe. Quem sabe se realmente em algum momento eu não te prejudiquei, eu não contribuí para que esse acontecimento te prejudicasse. Me perdoe, tá, de antemão já. Mas isso ainda é difícil para a gente, né? Não fui eu que fiz. E um dia você ainda vai ver. Não te devo nada não, porque não fui eu, não tenho essa responsabilidade. A maioria de nós ainda são essas atitudes. É o nosso ego falando mais alto ainda, o nosso orgulho. Vamos admitir, mas será? Vamos parar para pensar. Será que eu não fiz mesmo? Todos os nossos comportamentos. Vale a autoanálise primeiro. Será que não fui eu mesmo? Meu Deus, se foi então... Mesmo que eu não vá lá pedir perdão a ela, mas olha, me perdoe. Se eu tiver a oportunidade, não deixa passar. Mas se não, peça perdão a Deus. Em oração, peça perdão a ela, a essa pessoa da qual te acusa de ter prejudicado. Mas vale a autoanálise. Nada como deitar a cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo. É a paz da consciência, né? Então, quanto mais bem a gente fizer, a gente vai amenizando ou até quitando débitos. É simples. Mas é tão difícil de fazer. É tão difícil de praticar. Mas ainda é difícil praticar o bem para a maioria de nós por causa dos nossos vícios morais. Que são aqueles que a gente vem para corrigir, para aprender, para batalhar, para exercitar ali a não fazer mais. E quanto menos a gente se revoltar com as situações que ocorrem no nosso caminho, situações que a gente, poxa, eu estou passando por isso, eu não mereço isso. Ok? Mesmo que você pense dessa forma, não está vindo de graça, mas se você pensa dessa forma, levante a tua mente a Deus. Ai, Senhor, se está acontecendo isso comigo, que de alguma forma, então eu mereço isso. Mas se eu tenho que passar por isso, me dê forças, me dê discernimento, entendimento, paciência, até mesmo em algumas situações, resignação, que é uma das coisas mais difíceis de a gente ter, para passar por isso. Para tirar de letra. E muitas vezes, quando a gente está no limiar, numa sala de aula, quando a gente vai passar de ano, tem a prova, né? Estudei tudo. Na nossa existência também é assim. Há várias etapas que a gente vai passando. Poxa, eu aprendi tanto sobre aquilo. Legal, isso eu já tiro de letra.
já não acontece mais isso comigo. Em determinada situação, aquilo vem como um balde de água fria, como uma tormenta em você, e você diz, meu Deus, e agora? É neste momento que há uma possibilidade de a gente se desestruturar todo. Tudo que eu aprendi, jogar fora. Não, é neste momento que é a hora da nossa prova. Agora que nós vamos te testar. Nós não, né? Deus não, espiritualidade não, as leis divinas. Ali é que a gente tem que ter força. Não, espera aí. Se eu estou passando por isso, eu aprendi tanto referente a isso, agora é que eu tenho que ter força, coragem, determinação, porque muitas vezes coragem, sim, e determinação, confiança e fé para passar por isso. Etapa vencida. E aí nós vamos para outras. Enquanto nós estivermos aqui, se nós viemos para cá, para ter com o fluido vital de 80 anos, até lá é aprendizado, é segurando situações difíceis, é caminhada, é muita coisa. A felicidade é a paz na consciência. Quanto mais a gente trabalhar e pensar dessa forma, que nada é por acaso e nada é castigo, porque Deus não pune ninguém. Tudo é para nos educar, não para punir. E vale lembrarmos, gente, se nós estamos numa escola, nossa primeira sala de aula, nosso primeiro estágio é o lar. É lá que o bicho pega. É o lar. É lá que nós, com os nossos antagonismos, vamos nos encontrar primeiro. Esposo e esposa, pais e filhos. É lá. Os ajustes primeiros e mais difíceis estão lá. A doutrina espírita nos esclarece, nos mostra o caminho a seguir, nos dá forças, nos dá todas as ferramentas que nós temos, todas as ferramentas possíveis para vencermos nós mesmos, para vencermos os nossos vícios morais, para vencermos todas as querelas que a vida se apresente. É ela que nos dá todas as respostas. Cabe a um de nós saber o que fazer com cada uma delas. Obrigada pela paciência de vocês e que todos nós possamos ter aprendido um pouquinho mais juntos hoje.